emenda aí o terceiro empate consecutivo, hoje jogando mais que o Flamengo, assim como na última partida, quando o Grêmio teve mais chances contra o Corinthians, acabou tomando um gol de pênalti. Eu queria saber se você viu o lance do pênalti, se concorda com a marcação, e também a respeito do Diego Souza, que sentiu a posterior ali da coxa esquerda. Quero saber se tu já sabe ali o que pode ter acontecido com esse jogador, se já há algum diagnóstico. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Não, Jéssica, qualquer tipo de lesão a gente sempre espera 24 horas, né, para que o jogador possa fazer o exame e aí o departamento médico possa se manifestar. Eu conversei com ele pela minha experiência, mas eu não quero comentar sobre a lesão dele. Vamos aguardar, amanhã ele vai fazer o exame, aí o médico fala para vocês. Quanto à partida, eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe. Desde o jogo contra o Corinthians também, a minha equipe dominou a equipe do Corinthians, teve as melhores oportunidades. Infelizmente, naquele sábado a bola não entrou. Hoje a bola entrou. Nós enfrentamos uma grande equipe. Na minha opinião, tem o melhor plantel disparado do Brasil. E o Grêmio foi, pelo menos na minha opinião, superior ao Flamengo durante os 90 minutos. As melhores oportunidades foram do Grêmio. E eu acho que nada mais justo o Grêmio ter saído com a vitória daqui. Mas infelizmente no lance, no chute de fora da área, a bola resvalou no Kahneman, não sei se pegou na cabeça, pôs no braço, ou se pegou no braço direto. Você sabe que eu não comento a arbitragem. Eu comento sobre a minha equipe. E a minha equipe novamente está de parabéns pelo futebol que apresentou hoje. Não é fácil enfrentar o Flamengo no Maracanã. O Flamengo tem jogadores muito acima da média. E o Grêmio jogou o tempo todo de igual para igual e teve as melhores oportunidades. Aí você falou que foi o terceiro empate consecutivo, mas eu não tiro os méritos da minha equipe. Contra o Corinthians nós merecíamos ter vencido, da mesma forma que nós merecíamos ter vencido hoje. As duas grandes equipes que nós enfrentamos. O importante é não perder, é somar pontos. O Grêmio joga para ganhar. Essas duas últimas partidas é a maior prova disso. E não tem jogo fácil. O Grêmio empatou com o Ceará lá, vamos ver quantos times vão ganhar do Ceará lá. E o Grêmio praticamente poupou 8 jogadores naquela partida. Então eu só tenho que dar os parabéns para a minha equipe, pela entrega, pelo futebol apresentado. Volto a repetir, não é nada fácil você enfrentar o Flamengo. E aí a minha equipe se comportou muito bem. Renato, boa noite. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Eu queria que você fizesse uma avaliação, como nós somos do Rio de Janeiro, se você percebeu um Flamengo diferente em relação aos que você enfrentou no ano passado. Alguma questão assim que você tem observado que mudou nesse adversário que você enfrentou com muita frequência na temporada passada. Grande abraço para você. Grande abraço, Eric. Não cabe a mim comentar sobre o Flamengo. Eu conversei com o Domenech antes da partida. Após a partida também, desejei toda a sorte do mundo para ele aqui no Brasil, desejei toda a sorte do mundo para ele no Flamengo. Não é fácil para um estrangeiro chegar no Brasil e da noite para o dia já apresentar o trabalho dele. Você precisa conhecer o futebol do país, precisa conhecer o teu grupo direito, precisa conhecer os adversários. E ele mal chegou, ele veio numa escola muito boa. Então eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Se eu encontrei um Flamengo diferente, não cabe a mim comentar. Eu tenho que comentar sobre a minha equipe, Eric, porque a minha equipe teve muito bem na partida. Muito bem, o tempo todo. O tempo todo. Se hoje o Grêmio vencesse, o jogo de hoje seria uma coisa normal pelo que o Grêmio jogou. Eu volto a repetir, é difícil você enfrentar o Flamengo. O Flamengo tem vários jogadores a nível de seleção brasileira, tem um conjunto muito bom, jogadores diferenciados. Não foi por um acaso que o Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Então fico te devendo essa contra o Flamengo, mas eu espero que vocês possam compreender um pouquinho, né? Porque é a mesma coisa um treinador brasileiro for lá fora, não vai ser da noite para o dia que ele vai conseguir desempenhar direito o trabalho dele. Então, volto a repetir, sorte para ele, torço por ele, é um estrangeiro, mas a gente tem que receber bem os estrangeiros e desejar boa sorte para ele sim. Agora, espero que o pessoal, que não cabe a mim, né? Que tenha um pouco de paciência, porque é muito fácil criticar. Tem que dar tempo ao tempo. Renato, boa noite. Eu queria abordar contigo duas questões sobre o jogo de hoje. Primeiro, né, que você falasse sobre a forma como você pensou o jogo, né, porque o Grêmio marcou em cima, foi bastante intenso o tempo inteiro, né, pressionando a saída de bola do Flamengo, né, conseguiu algumas roubadas, enfim.
né? Eu queria que você comentasse isso. Queria que você falasse também sobre se não saiu com a vitória em função de pecar na finalização e perdeu alguns gols. Lembro do Alisson, do Diego Souza, do Isaac, né, cara a cara com o goleiro. E uma outra questão é a seguinte: em cima desta intensidade, você acredita que o Thiago Neves é um jogador que tem a condição de te oferecer isso nos momentos em que tu precisar utilizá-lo? Aqui é o André Silva da Gaúcha. Obrigado. Olha, André, o Grêmio joga dessa forma. O Grêmio, ele não escolhe adversário, ele não escolhe local, não escolhe competição, e isso eu sempre falo para vocês. O Grêmio jogou dessa forma contra o Corinthians também. O Grêmio, ele respeita qualquer adversário, mas o Grêmio tem coragem para jogar. Todas as equipes, da maneira que eu armo, o mês que vem vai fazer 4 anos que eu estou no Grêmio, e o Grêmio sempre jogou para vencer. Eu acho que um dos sucessos é esse, é você passar essa confiança para o teu grupo. E essa confiança eu passo para eles. Então o Grêmio, não é porque foi o Flamengo, o Grêmio marcou em cima, jogou no campo do adversário, procurou não dar espaço. Você não pode dar espaço para esses jogadores que são diferenciados do Flamengo, porque eles pensam muito rápido. E o Grêmio, inclusive, teve as melhores oportunidades. Então, vocês vão ver que contra o Vasco a gente vai jogar da mesma forma, depois quando a gente voltar a jogar. Enfim, o Grêmio joga assim em todos os jogos. O Grêmio tem coragem para jogar assim. O Grêmio ele não teme o adversário, o Grêmio respeita o adversário, é diferente. Vamos ganhar todas? Não vamos ganhar todas, a gente vai perder também. Mas não vai ser por falta de coragem. A coragem que eu mais passo para a minha equipe, confiança que eu mais passo para eles, e o resultado está aí. O Grêmio vai jogar dessa forma o campeonato todo. E o Grêmio jogando dessa forma no campeonato todo, posso garantir para vocês que é um dos candidatos ao título brasileiro, sim. Nem começou o campeonato, muita gente já estava na crítica, o Renato está poupando jogadores porque o Renato não se interessa pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores são seres humanos, daqui a pouco vou poupar de novo alguns jogadores, é uma coisa normal. Eu tenho visto entrevistas de outros treinadores que estão se queixando que o time dele já está cansado, que deveria ter poupado já alguns jogadores, então todo mundo só quer falar do Grêmio. O Grêmio vai muito bem, obrigado. O Grêmio tem comando. E no momento que eu tiver que poupar algum jogador, não vai ser porque eu quero poupar o jogador, é porque eu conheço o jogador. O jogador não tem condições de entrar em campo, então ele vai ser poupado. No momento que você coloca um jogador que não tem condições de jogar, ele vai acabar sofrendo uma lesão, simplesmente por isso. Então não adianta as pessoas, por que não põe? Porque se tivesse jogado o time principal, se tivesse jogado o time principal contra o Ceará, nós poderíamos ter perdido o jogo também. Quem garante isso? Então, nesse ponto aí eu estou tranquilo, posso achar que eu tomo as decisões. E quanto ao Thiago Neves, ele é um jogador que é diferenciado também. Ele ficou 5 meses sem jogar. E além do mais, uma equipe, não é só do Grêmio, não é só o Thiago Neves, pode ser um garoto de 25, 20 anos, 18 anos. Você não vai jogar os 90 minutos naquela intensidade. De vez em quando você tem que baixar um pouco. E aí entra a experiência também. E muito se deve também pela saída do Michael. O Michael, ele controla muito o jogo. Ele faz a nossa equipe jogar. Mas no momento que o Thiago entrou, hoje o Thiago entrou bem, ele vai se readaptando, ele vai buscando aquele ritmo de jogo que é necessário. E é um jogador que vai nos ajudar muito. Quando a gente trouxe o Thiago e o Diego, me lembro que muitos criticaram, hoje está aí o Diego. Hoje todo mundo fala maravilhas do Diego. Para mim não é surpresa. E daqui a pouco vai ser assim com o Thiago também. Até porque é aquilo que eu falo, você não faz uma equipe somente com garotos. E nem uma equipe somente com jogadores experientes. Você tem que mesclar. E a equipe do Grêmio tem eu procuro mesclar bem o grupo do Grêmio justamente para isso. Tem jogos e jogos para certos jogadores jogarem. Renato, em termos de pontuação para um início de campeonato, 3 empates seguidos, o quanto isso te preocupa? Já pensando numa sequência de competição lá na frente, como você disse, que o Grêmio entra para disputar o título brasileiro. O quanto esses 3 empates logo na sequência te preocupam nessa arrancada de campeonato? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. O Rafael não me preocupa nem um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa, eu vou fazer umas contas para vocês. Anotem aí. Eu vou fazer o trabalho de vocês. Pesquisa aí que você vai ver, e nesse campeonato também. Eu vou ajudar vocês no trabalho. Toda a equipe. Vou ensinar algumas pessoas a trabalhar que eu não costumo falar isso, mas vamos lá, não é você não, mas vamos lá. Se você pegar o histórico do Campeonato Brasileiro, toda a equipe, isso passa para o meu grupo, que tem 50% de aproveitamento, não importa quantos jogos, 50% de aproveitamento, está brigando pela parte de cima do campeonato. Está brigando pela parte de cima da tabela. Então o Grêmio tem 50%. O Grêmio não enfrentou qualquer time. O Grêmio enfrentou hoje, por exemplo, o Flamengo. No último jogo, no penúltimo jogo, o Grêmio enfrentou o Corinthians.
Depois enfrentou o Ceará lá, nós estreamos contra o Fluminense. Não tem jogo fácil. Então o Grêmio está nos 50%. Eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Muito satisfeito mesmo. Até porque o Grêmio nos últimos 2 jogos merecia ter vencido. Infelizmente isso não aconteceu, mas jogar para ganhar a gente joga. Mas a gente tem um adversário do outro lado que quer ganhar também. Mas anote esses números aí. Faz as contas, de outros campeonatos, inclusive, 50%. Quem tiver 60%, 70%, lógico que vai disparar um pouquinho mais. Mas 50% está sempre na parte de cima da tabela. Esse é o objetivo que eu passo para o meu grupo. Renato, que tipo de planejamento você já tem para o jogo do final de semana? Será um Grêmio completamente reserva contra o Vasco por conta da proximidade com o Campeonato Gaúcho? E existe a possibilidade, pelo que você conversou com os membros da comissão técnica e até com o próprio atleta, do Robinho começar a ganhar espaço já contra o Vasco da Gama nesse final de semana? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Matheus, eu estou cansado do jogo, estou com sono, com fome. Né? Você já me falar de domingo, nem respirei, nem sei com quem eu posso contar. Eu vou conversar com o departamento médico, vou conversar com os jogadores 24 horas, 48 horas depois desse jogo aqui, para saber das condições deles. E a partir daí eu começo a decidir. Não adianta eu falar uma coisa aqui para você, vai jogar o time principal. Aí chega lá amanhã, tem 4, 5 que não tem condições. Ou não, vou poupar os jogadores. Aí chega lá na sexta-feira, não, quero jogar, outro quer jogar também. Calma, não é assim. Terminamos um jogo muito pegado, muito corrido, muito disputado, o tempo todo. Então é difícil a gente avaliar. O jogador pode sair 100% do campo, hoje à noite, amanhã de manhã ele pode aparecer com uma dor que de repente pode tirá-lo do jogo de domingo. Então por isso que eu sempre espero no dia seguinte, ou até mesmo 48 horas, para saber se está todo mundo bem. E aí a partir de, não é nem de amanhã, a partir de sexta-feira, aí sim eu começo a decidir a equipe que enfrenta o Vasco. É mais uma pedreira, mais um jogo difícil, o Vasco vem muito bem no campeonato. Mas uma equipe que quer ser campeão é aquilo que eu falo, tem que brigar contra todos em qualquer lugar. E domingo é mais um jogo difícil que a gente vai ter. Mas a equipe eu vou começar a pensar nela na próxima sexta-feira, a partir do momento que eu falar com os jogadores e falar com o departamento médico. Renato, eu queria que você falasse também sobre a questão física, porque no segundo tempo o Grêmio acabou dando uma recuada, o Flamengo acabou levando o time mais para o ataque e o Grêmio recuando. E por vezes tinha até dificuldade de sair do campo de defesa. Eu queria que você falasse sobre essa questão física, se pesou bastante a questão física ou foi mais uma estratégia mesmo, já que tinha o placar a seu favor. César Fabres, Rádio Grenal. Não, César, nem uma coisa nem outra. Você vem jogar contra o Flamengo aqui, o Grêmio pressionou o tempo todo, fez marcação sob pressão no campo do Flamengo, mas eu já trabalhei aqui, já joguei vários anos no Flamengo. O Flamengo nessa parte não muda, ele está perdendo o jogo. Com jogadores qualificados, como tem o grupo do Flamengo, é óbvio que ele vai empurrar qualquer equipe, querendo ou não, lá para trás. E é uma coisa normal no futebol. Mas a minha equipe continua correndo bem. Não é que foi um pedido, recuem. Não, isso jamais vou falar para a minha equipe. Mas o problema é aquilo que eu falei no início da entrevista. É difícil você manter um padrão de uma pegada muito forte durante os 90 minutos. Então é normal, o Flamengo veio para cima, veio no desespero, queria o gol de empate a qualquer custo, tentar virar a partida. E automaticamente nessas horas a equipe ela recua um pouco. E aí é que faz falta o jogador de velocidade também pelos lados, né? Porque o PP e o Alisson correram bastante. E aí, às vezes, você olha para o lado e você não tem jogadores para certa posição de certas características, para de repente entrar inteiro e a gente ter, pelo menos, o contra-ataque forte, né? Porque o Alisson é um jogador que se entrega bastante, o PP é um jogador que se entrega bastante, inclusive fez um golaço hoje. Então é por isso que é importante você ter jogadores pelo lado de velocidade também. Mas isso é um assunto também que eu tenho conversado com a diretoria e a gente tem conversado e trocado ideias. Mas mesmo assim, eu volto a repetir, essa pressão do Flamengo era uma coisa normal, mas você vê que o Flamengo está pressionando e o Flamengo não criou. O Flamengo, você vai ver, o Vanderlei não fez nenhuma grande defesa. Então nós tivemos esse lance aí infeliz, que eu não vou comentar se foi pênalti ou não, nem vi o lance ainda. Mas esse lance aí que tirou a vitória do Grêmio. O Grêmio estava se comportando muito bem. Inclusive, nos nossos contra-ataques, principalmente no segundo tempo, nós tivemos a chance de matar o jogo. Infelizmente, nós tivemos um pouquinho de infelicidade nas finalizações. Pelo gestual ali,
Renato, o Diego Souza vai ficar um bom tempo parado, né? Ele levou a mão à coxa. O quanto essa lesão acelera a busca de vocês por um novo centroavante? O quanto essa procura por um outro atacante fica ainda mais importante? Jeremias Werneck, do All Sport. Olha, Jeremias, a gente tem conversado, a gente tem trocado ideias, eu tenho passado alguns nomes para a diretoria, juntamente com o presidente, eles têm se mexido, mas não é nada fácil. Na seleção brasileira tem esse problema de número 9, um problema sério que a própria seleção tem. Os clubes que têm não se desfazem. Quando se encontra um outro, custa muito caro. É um problema que o futebol brasileiro está vivendo. Mas antes a gente já estava atrás, antes mesmo do Diego sofrer essa lesão. Até porque ele vinha muito bem, tem nos ajudado bastante. Hoje ele não fez gol, mas jogou muito bem. Agora, vamos continuar correndo. A gente precisa achar esse jogador. A gente não pode errar nesse jogador. É um jogador que tem que chegar e precisa nos ajudar. Porque com o Diego a equipe vinha se comportando muito bem. Vamos aguardar e torcer porque a lesão dele não seja séria. Renato, boa noite. Queria que pudesse falar do Everton, né, a contratação que chegou aí para o lado esquerdo ali, como é que você está pensando em utilizá-lo? Ele já está à tua disposição para o fim de semana? E também se puder falar da conversa que teve com o Domi ali, que a transmissão mostrou rapidamente, vocês conversando depois do jogo, falar o que vocês conversaram ali. Eduardo Moura, GE.globo. Não, sobre o Everton, eu vou conversar com ele. Ele fez os exames médicos, já passou pelos exames e chegou hoje à noite, está lá no hotel. E eu vou conversar com ele, eu tenho que saber das condições dele, eu tenho que conversar isso com o jogador. Às vezes o jogador chega, não quer dizer que ele esteja pronto para jogar. Então é por isso que o tete a tete com o jogador é importante, fazer algumas perguntas para ele, vou obter as respostas dele. E a partir daí eu vejo se ele pode nos ajudar a partir de domingo ou não. Mas antes eu vou ter essa conversa com ele. Sobre o treinador, é aquilo que eu falei, eu desejei toda a sorte dele. É difícil você chegar no Brasil, sendo um treinador estrangeiro, e treinar uma equipe grande, com uma torcida enorme, como é o Flamengo, principalmente vindo de 2 títulos importantes. E de repente as cobranças sobre ele começam da noite para o dia. O brasileiro é assim, ele não dá tempo ao tempo. Então, vem as cobranças, não é só no Flamengo, vem em todo lugar. Só que é aquilo que eu falei, tem que ter um pouco de paciência, é estrangeiro, até ele se adaptar ao país, conhecer o grupo, conhecer os adversários, leva um certo tempo. Mas eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo está pensando assim. Mas não deixa de ser um problema meu. Essa foi a conversa que eu tive com ele. Desejei toda a sorte do mundo para ele. Eu sei o quanto é importante a gente receber bem o estrangeiro. Muita gente acha que a gente torce contra o estrangeiro. Não, pelo contrário. A gente sempre recebe muito bem, seja o jogador ou seja o treinador estrangeiro. Então a gente procura abraçá-los quando chegam aqui. Não foi da maneira o treinador do Flamengo. Desejei a ele sucesso, e é de coração isso, sucesso, que ele possa se dar muito bem aqui no Brasil e ele possa fazer um grande trabalho aqui no Flamengo. Fala, Renato, boa noite, aqui é o Caio Mota, do GE, no Rio de Janeiro. Assim como o Eric, eu queria te pedir licença
não se compra, já assinasse com ele. A gente vai aperfeiçoando o que a gente tem de bom. Então isso com o tempo ele vai aperfeiçoando. Aquilo que eu falei, se ele levar a sério todos os jogos, sem dúvida alguma ele vai ser o melhor do mundo, porque futebol para isso ele tem. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Paulo Luz, vice de futebol, será o próximo.